boas-vindas, que a gente possa ter uma tarde bastante proveitosa, no sentido de compartilhar, trocar conhecimento. Por menor que seja, tem sempre um detalhezinho que a gente ainda não sabe sobre as ferramentas e serviços de informação. Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês, tá? A minha tela, para a gente poder começar. Agora eu não enxergo mais o chat, eu queria que alguém me desse só um retorno de áudio se vocês estão vendo a tela do PowerPoint. Sim, a gente está vendo, tá sim. Bom. Ok. Acho que hoje até o áudio e o vídeo estão legais, porque eu troquei o computador, né? Então acho que vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, nossa conversa de hoje é sobre o DEX, né? Então, começo igual semana passada, né? Para esquentar aí a galera nesse dia nublado e pedir para vocês responderem essa enquete aí, que eu peço que a Suelen compartilhe o link com vocês aí no chat, para eu ter noção de quem conhece, já ouviu falar ou já utilizou o DEX. Por favor, vocês preenchem assim, menos de um minuto para a gente poder não perder muito tempo na apresentação e eu vou ter uma noção, né, do meu público ouvinte. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver os resultados, né? Já temos 3 pessoas que responderam, ok? 5 que já conhecem, legal. Até agora ninguém disse que nunca ouviu falar, já conheceu, já utilizou o DEX, isso é excelente, né? Porque estarei conversando com vocês nesse bate-papo de hoje sobre algo que vocês minimamente já tiveram uma experiência. Alguém aí alguém que está respondendo nunca não conhece ou não utilizou o DEX, né? Então, ótimo. Também é muito bom quando alguém não conhece, porque a gente vai estar falando, significa que vai ser novidade para alguém. Isso é bacana também. Então tá, então vamos seguir aí em frente. Algumas pessoas ainda não responderam, mas para quem está do computador talvez seja mais fácil, do celular nem tanto, é um pouquinho mais difícil, então vamos continuar na apresentação. Ao longo da apresentação, quando eu entrar de fato no portal do DEX, para quem estiver no computador e quiser ir fazendo experiências, fazendo testes, também é bem interessante, porque as dúvidas só aparecem quando a gente, de fato, utiliza a ferramenta. Então, para quem estiver no computador, né, e quiser ir utilizando o DEX à medida que eu for falando, vai ser bom, porque aí no momento de surgir dúvidas, vocês coloquem no chat e depois eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos voltar para a apresentação. A maioria aí já ouviu falar. Ok. Então, o que é o DEX? Né? A sigla, ou acrônimo, significa Descritores em Ciências da Saúde. Ele é um vocabulário controlado que usa descritores de assunto para indexação de artigos científicos e demais documentos da área de saúde. Então, assim, para quem não é do campo da informação, eu digo profissionais de informação, falar né, essa terminologia muito técnica, dizer que é um vocabulário controlado, que usa descritores de assunto para indexar artigos, assim, eu costumo dizer que é um texto muito áspero, né? Um texto muito bruto, para quem não é do campo da informação, né? Informação que eu digo, bibliotecários, arquivistas, quem trabalha com informação em saúde. Então, eu vou passar para a próxima tela para poder explicar o que são os descritores de assunto que compõem o DEX, né? Eu disse que ele é formado... eu voltei. Não, peraí, desculpa aí, gente. Eu disse que é um vocabulário controlado, que usa descritores de assunto, então eu vou começar, né, a mostrar para vocês o que são esses descritores, para indexar artigos científicos e demais documentos na área, né? Então, eu vou começar falando sobre
o que seriam esses descritores, né? Para explicar o que são os descritores, eu prefiro explicar através da diferença entre os próprios descritores, palavras-chave ou termos livres, né? O que caracterizam as palavras-chave e o que caracterizam os descritores de assunto, né? Por que eles têm todo esse, vamos dizer assim, glamour em torno deles, né? Por quê? As palavras-chave são termos livres, ou seja, são termos que não são controlados, são termos que, ora, a gente classifica um assunto por aquele termo, mas daqui a 10 anos esse termo já é conhecido de uma outra maneira e não há nenhuma forma de controlar, de normalizar essa terminologia. Então, as palavras-chave são esses termos livres, né? Enquanto os descritores são termos controlados. O que são isso? O que é isso, termos controlados? São termos que são, de acordo com a segunda característica, definidos por especialistas, né? Então, a partir do surgimento constante deles na literatura de um dado assunto, né, um termo livre, uma palavra-chave, de tantas ocorrências que ela acontece na literatura, surge a necessidade de controlar no sentido de classificar, colocar ele dentro de uma família de assuntos, né? Alocar ele dentro de um agrupamento conceitual para que ele faça e produza sentido, né? Dentro de uma área do conhecimento. Então, explicar a diferença entre descritor e palavra-chave, eu acho que foi a maneira melhor que eu encontrei para poder desmistificar um pouco a diferença de um para o outro, né? Então, as palavras-chave são termos livres, os descritores são termos controlados. As palavras-chave são atribuídas pelos autores, então, quando a gente escreve um artigo, a gente coloca logo depois do resumo as palavras-chave. E os descritores, por sua vez, pode até ser igual à palavra-chave, mas ele é definido por especialistas. O que significa isso? Para que uma palavra-chave se torne um descritor, ela é avaliada por um grupo de especialistas naquele assunto específico, que vai determinar, a partir de uma análise, um critério, né, de análise, se aquele termo que era livre, né, aquela palavra-chave, né, com muitas ocorrências, se ele deve ou não, vamos dizer assim, receber o título de descritor de assunto, né? Então, especialistas na área, né, do campo da saúde, cada uma dentro da sua especialidade vai estar definindo se aquele termo livre ou palavra-chave é ou não um descritor. As palavras-chave são aleatórias, né? E os descritores são contextuais, é o que eu falei, eles são controlados dentro de um contexto, dentro de uma hierarquia conceitual, tá? Eles não são livres, soltos, sem nenhum contexto, né, de assunto. As palavras-chave são linguagem livre, o autor vai lá e bota qualquer palavra-chave. É claro que isso, eu estou falando isso de grosso modo, mas a maioria das revistas, principalmente as da saúde, e aí eu estou com foco bastante aqui, o foco é saúde, né, ciências da saúde, em sua maioria elas pedem que as palavras-chave dos autores sejam de acordo com o DEC. Mas em outros campos do conhecimento não é essa exigência, até porque muitas outras áreas, né, do conhecimento não há um vocabulário controlado como o DEC e o MES, né? Então, a palavra-chave é livre, enquanto os descritores são uma linguagem, tornam-se uma linguagem controlada. Não possui estrutura hierárquica as palavras-chave e os descritores, como eu falei, possuem uma organização hierárquica conceitual. Então, eles têm, vamos dizer assim, passam a fazer parte de uma grande família de conceitos vinculados dentro dos ramos do conhecimento. E a gente vai ver isso com mais clareza quando entrarmos, de fato, na página do DEX. Então, eu trouxe aqui para vocês uma breve história, brevíssima mesmo, né? Então, o DEX, ele foi criado pela BIREM, lembra que nós vimos essa sigla semana passada? Por isso que era importante falar da sopa de letrinhas e falar dessas siglas para que a gente soubesse do que a gente já está falando, entendendo o contexto, né? Então, o DEX, Descritores em Ciências da Saúde,
foi criado pela Birene, mas desenvolvidos a partir do Mesh, que é um outro vocabulário controlado, que é utilizado pela base de dados Medline, né, e que foi desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. O objetivo dessa ferramenta, desse instrumento de organização do conhecimento no campo da saúde, né, é garantir uma linguagem única para a representação e indexação da literatura científica produzida no campo da saúde em múltiplos idiomas. Agora, né, além do português, inglês e espanhol que já tínhamos, agora foi inserido também a versão em francês. Os conceitos que compõem o DEX são organizados em uma estrutura hierárquica, eu já falei também isso para vocês, permitindo a execução de pesquisas em termos mais amplos ou mais específicos, ou todos os termos que pertençam a uma mesma estrutura hierárquica. O que eu quero dizer? Quando nós formos lá pesquisar por um termo, né, o DEX, para saber se ele é um descritor ou não é um descritor de assunto, quando a gente pede para ver a visualização hierárquica daquele termo, ele aparece, né, dentro de uma espécie de uma árvore, né, conceitual, e a gente consegue ver ele de baixo para cima e de cima para baixo, né? A gente consegue ter essa visão ampla do termo e do conceito, né? Qual é a dinâmica? Como é que funciona isso, né? Ele, por ano, tem atualização em torno de 1.000 interações nas bases de dados, dentre elas são as substituições dos termos, as criações de novos termos ou áreas e a atualização, que eu não coloquei, mas também tem. Então, assim, o vocabulário, essa ferramenta, essa não deixa de ser uma fonte de informação em saúde para quem está buscando, né, as palavras certas para compor a estratégia de busca. Lembrando sempre que, assim, quando a gente parte para o DEX, a gente precisa, né, quando estamos inseridos numa pesquisa, o que vai dar subsídios à nossa busca no DEX é a nossa pergunta da pesquisa. Então, está tudo muito entrelaçado, tá? Então, por isso eu preconizei a gente falar primeiro, semana passada, da BVS, para que eu pudesse mostrar amplamente, né, as possibilidades de fontes de informação. Hoje, especificamente, sobre essa ferramenta DEX, é super valiosa e está numa versão muito mais amigável do que antes, para depois, semana que vem, a gente falar, né, das estratégias de busca. Porque a gente, sem o DEX, sem saber mexer bem mexido no DEX, a gente constrói estratégias de busca fragilizadas, tá? Então, hoje o DEX em números, ele se apresenta dessa maneira, isso está na página principal dele. O DEX, ele aparece sempre assim, DEX Mesh. Ele é uma tradução do Mesh, tá? O Mesh já existia primeiro, então ele foi traduzido. E além da tradução dos termos do Mesh, nós temos 4 categorias exclusivas, que é somente do DEX. Por quê? São assuntos muito particulares da América Latina e Caribe e que foram, vamos dizer assim, customizados para os estudos em saúde que a gente tem aqui nessas regiões que eu falei. Então, estão aí bem em 4 categorias exclusivas, né? Saúde pública, homeopatia, ciência e saúde e vigilância sanitária. Essas 4 categorias exclusivas não estão lá no Mesh, tá? Então, se vocês forem procurar, né, por esses assuntos lá no Mesh, vocês vão até encontrar, mas o forte deles vai estar dentro do DEX, né? E indexando a literatura da América Latina e Caribe, que está presente na LILAC, na base de dados LILAC. Então, ele tem início em 86, né, quando ele é traduzido para a gente, né, tem 575 mil termos, na verdade tem mais de 575, né, conforme a figura, mais de 34 mil grupos conceituais, né, 16 categorias Mesh, então ele traz 16 categorias Mesh e agrupa 4 exclusivas nossas. E está hoje disponível em 4 idiomas, português, espanhol, inglês e francês, né? E aí tem o DEX em números, né? Os termos em inglês, termos em espanhol. E isso aí está bem na página, muito bem descrito, pode ser explorado com detalhes.
Qual a importância do DEX na pesquisa científica, né? Eu falei que ele é uma ferramenta para que a gente possa mapear os conceitos de uma pesquisa, para que a gente possa, né, aplicar depois na estratégia de busca. Então, na verdade, essa figura aí de um jogo de xadrez, né, que o que rege o jogo de xadrez aí é sobretudo a estratégia, né? Então, a importância do DEX na pesquisa científica é que ele vai instrumentalizar o pesquisador, o aluno, o profissional da informação a elaborar a estratégia de busca mais assertiva para responder àquela pergunta de pesquisa que foi elaborada quando a pesquisa se iniciou, né? Quando do surgimento da proposta da pesquisa. Então, essa é a importância do DEX nesse contexto da pesquisa. Então, antes a gente começava, eu quero pesquisar sobre isso. Aí a gente ia lá aleatoriamente e botava as palavras-chave sem saber se aquilo era descritor, sem saber se aquilo era termo livre, né? Claro, a maioria é termo livre mesmo. E aí a gente ia muito aleatória, muito erro e acerto, e não pode ser assim. Uma pesquisa científica ela precisa ser muito bem delimitada, muito bem regrada, muito bem testada, e o DEX vai dar esse suporte à pesquisa que a gente tanto precisa, né? E o próprio DEX ele traz as definições de cada termo. Então a gente às vezes usa um termo achando que está acertando, e quando você vai lá ver a definição, não é exatamente aquilo que você imaginava que fosse. Então, de repente, tem um outro descritor que vai representar melhor aquele assunto que você está buscando, tá? Onde eu encontro o DEX? A gente viu semana passada lá na página da BVS que tem um linkzinho para o DEX, né? Mas se eu colocar no Google, no nosso velho conhecido Google, também vai aparecer logo o primeiro resultado, que é os DEX, Descritores em Ciências da Saúde, que é essa página aí. Agora nós vamos partir para a página, né, a página mesmo do DEX. Eu vou estar tirando meu PowerPoint e ela já está aberta aqui. Eu vou fechar nosso resultado da pesquisa e ela já está aqui. E queria saber se vocês todos estão conseguindo visualizar a página do DEX. Sim. Então tá. Então, vou apresentar para vocês essa primeira página aqui. Ó, lembra essa figurinha aqui que eu botei lá? E para depois, especificamente, a gente explorar cada uma dessas abas aqui, tá? Essa é uma nova versão do DEX, tá? O DEX antigo, a gente vai até poder ver aqui edições anteriores, ele tinha um outro template, era um template mais antigo, né? Esse é totalmente moderno, ele tem uma característica de base de dados, de pesquisa em base de dados mesmo. Então, assim, para quem já está habituado em fazer busca na BVS, também tranquilamente vai conseguir manusear o DEX aqui, porque ele está muito mais amigável. Então, aqui tem essa barra de ferramenta que eu vou falar em detalhes para você. A pesquisa, que a gente também vai explorar isso, né? Esse link aqui, ele está muito bem explicado, toda a página do DEX está muito bem explicada. Então, assim, mesmo que vocês hoje não saiam daqui sem ter entendido nada do que eu vou falar, entrou na página, ela tem tutorial, tem tudo muito detalhado sobre o DEX e as funções e como operar dentro dessa plataforma, tá? Não há grandes mistérios. Quando eu clico aqui, conheço as novas funcionalidades do DEX, ele vai abrir, né, explicando tudinho que vocês podem explorar dentro do DEX, tá? E a gente vai olhar cada uma delas, mas eu não vou ler isso. O DEX sem números, né, que também está um pouco representado naquela figura da árvore, né? 34.118 descritores e qualificadores, 4.402 descritores e qualificadores exclusivos do DEX, que são aquelas áreas que a gente viu, né? Saúde pública, homeopatia. E 2.562 códigos hierárquicos na categoria DEX. Então, assim, está tudo muito explicado. A página está muito bacana, né? Esse guia é excelente, tá?
É um guia em PDF, curtinho, super objetivo. Então, para quem quiser indicar esse guia aqui, é excelente material, super sucinto para aprender a mexer na plataforma Dex. O Dex tem números que a gente já viu, que eu mostrei na minha apresentação. E aqui são duas apresentações em espanhol, tá? Desses professores aqui que trabalham na Bireme, que foi do lançamento do portal, desse novo portal do Dex. E aqui tem duas apresentações para quem tiver interesse depois em assistir. Então, vamos lá. Início é essa página aqui que nós estamos, tá? Essa página de começo. Aqui, sobre o Dex, ele vai contar, né, a história, que é um vocabulário controlado, né, criado pela Bireme, toda aquela história que eu já contei para vocês, né. Foi desenvolvida a partir do Mesh, então toda essa parte de histórico eu tentei resumir lá na nossa apresentação. E aqui, para quem tiver maiores interesses, ele está descrevendo super bem o Dex, tá? Edição atual, isso eu queria mostrar para vocês. Porque as edições anteriores que estão aqui, a gente vai linkar a edição de 2009 e as vertentes, como é que ele se apresentava, tá? Como é que a plataforma era. Se você clicar aqui na 2018, tem a visão geral, dados estatísticos, então vai trazer os descritores novos em 2018, traz todas as informações, tá vendo? A interface é antiga, como eu falei para vocês, tá? Vou fechar aqui. A 2019 também, ó, descritores eliminados, essa plataforma antiga. Então, estamos nas edições anteriores, mas na edição atual, que é onde eu vou começar a falar, né? Aqui traz a visão geral, né, do Dex, né, totais de tipo de terminologia, né? Então, ó, este artigo destaca as alterações no vocabulário Dex 2020, então está super atualizado, tá? Os descritores, o idioma dos descritores, em 2019 eram isso, em 2020 passou a ser esse número aqui de descritores, né? Num total, variando aqui a comparação de 2019 para 2020, de 152 e assim por diante. Então, assim, para quem está fazendo uma investigação técnica sobre assuntos do DEX, sobre como esses assuntos se comportam dentro dessa estrutura de organização do conhecimento, para quem está fazendo um estudo informacional da ferramenta, esses são dados bem bacanas para isso, né? Que não é o caso, acredito eu, da maioria das pessoas que estão nos ouvindo, né? A maioria serão usuários mesmo da plataforma, né? Mas é importante que a gente saiba onde a gente encontra esse tipo de informação, né? Mudanças no ano, ó, 294 descritores Mesh e 3 descritores exclusivos Dex foram acrescentados, 118 descritores foram alterados em inglês, e assim por diante. Então, ele traz todo um histórico do que foi modificado, né? O que entrou, o que saiu, está tudo registrado aqui. Dados estatísticos, ele traz isso numa configuração de gráficos, então é bem interessante também para quem quiser fazer um próprio estudo do portal, né, da ferramenta. Esses dados estatísticos nos anos anteriores também estão ali presentes, então a gente pode comparar, né, distribuição de novos conceitos por categoria. Então, se você quiser depois comparar de 2020 com 2018, 2019, os últimos 5 anos, como é que isso aqui se comportou, qual a área que teve maior avanço em termos de assunto, dá para fazer vários estudos com esses dados estatísticos. Os descritores novos que entraram, então, tá vendo? Ele traz já categorizado, ó, em anatomia, regiões do corpo, né? Entrou esses três descritores em português, inglês e espanhol, né? E assim por diante, ó, sistema musculoesquelético, 4 novos descritores, e ele coloca em inglês e espanhol, e assim por diante, tá? Organismos, então, o que, né, entrou de novo, novos descritores. Então, assim, são muitas alterações de um ano para o outro, né? Então,
é bem bacana essa prestação de contas, que é uma espécie de uma prestação de contas, para a gente entender o que foi mudado. Porque, de repente, um artigo que eu escrevi há 5 anos atrás, eu classifiquei ele com descritor, né? Coloquei lá na minha palavra-chave o descritor. E 5 anos depois, esse descritor pode ter sido eliminado e aquele assunto absorvido por outro campo. Ele pode ter sido modificado. Então, tudo isso a gente consegue verificar através dessas informações aqui, de descritores novos, descritores alterados, descritores eliminados, tá? Então, por exemplo, ó, em organismos, descritores que foram eliminados. São esses nomes aqui científicos que eu não sei nem pronunciar, né? E eles foram conceito absorvido por, foram absorvidos por esses. Então, o que era isso aqui passou a ser classificado por esse. Esse passou a ser classificado por esse, e esse passou a ser classificado por esse. Então, vale a pena a gente, na dúvida, olhar, né? Para ver se o conceito que a gente está hoje classificando o nosso artigo, se ele, alguns anos atrás, foi diferente daquilo que é hoje, para a gente poder mapear bem, de maneira bem ampla a pesquisa que a gente estiver fazendo, né? Mudanças no código hierárquico do DEX e MESH é um númerozinho, são números, né? Na verdade, isso não nos fala muita coisa, né? Você teria que baixar. Não nos fala muito, eu vou mostrar para vocês o que é esse código hierárquico, mas é o número de classificação dentro da hierarquia do DEX e do MESH. Para cada termo é atribuído um número, então são esses números, né? E o DEX alfabético também é a organização dos assuntos, só que por ordem alfabética. Tá? Então, isso tudo referente à edição atual. Nas edições anteriores, né, eu mostrei antes da edição atual, mas vou falar mais rapidamente novamente para vocês. Então, tudo aquilo que nós vimos na edição atual tem nas edições anteriores. E foi o que eu falei, para quem quiser fazer um estudo de comparação, temos deixa eu ver aqui, desde 99. Então, assim, temos aí até a possibilidade de fazer a transformação de um descritor de assunto nos últimos 10 anos. A gente tem até a possibilidade de fazer um estudo desse tipo, porque está tudo documentado aqui, e é só olhar e ver se ele foi alterado ou não ao longo de 10 anos, de 5 anos. Então, é possível rastrear essas informações. Os serviços web você, se precisar fazer algum tipo de solicitação para a BIREM, né? Para usar toda essa estrutura do DEX, né? A estrutura do vocabulário DEX em alguma página, uma página aí que vocês possam desenvolver, ou se vocês quiserem estudar o próprio vocabulário em si, a estrutura, seja qual for o uso que não seja comercial, né, vocês precisam pedir, né, uma licença de uso para a BIREM para que ela possa fornecer esse documento, que eu não sei qual seria o formato, se é PDF, se é XML, se é Excel, não sei, se eles iriam te enviar para vocês usarem, ou no caso de aplicação do DEX, em uma página, por exemplo, eu tenho uma página do grupo de pesquisa e quero adicionar o DEX lá como uma fonte de consulta. Eu posso, né, ou vincular a página mesmo, mas você precisa de uma licença de uso, né, para usar essa ferramenta, que não foi desenvolvida pelo seu grupo, que não é do dono do grupo da pesquisa, né, não é do pesquisador líder, então é preciso pedir para usar. Então, aqui é esse espaço para a gente poder usar esses serviços web, né? E o Fale Conosco, que é para vocês entrarem em contato, ou sugestão de novos termos. O que seria essa sugestão de novos termos? Vai abrir um Google Formulário aqui para vocês preencherem, né, sugerindo novos assuntos para serem incluídos no DEX. Mas não é só isso, assim, eu achei que isso aqui deve ser um descritor de assunto. Não é eu achei. A gente precisa de informações
sistematizadas para poder sugerir. Não é uma coisa assim, deu na minha telha, eu acho que eu já achei, sei lá, mil artigos sobre aquele assunto, eu acho que aquele assunto deve virar descritor, e ele não é. Não é bem assim, né? A gente precisa preencher com todos esses detalhes, com a justificativa para a criação, com qual frequência o conceito vem ocorrendo na literatura científica, as citações de referências bibliográficas nas bases de dados Lilac e Medline que esse conceito aparece. Então, assim, é necessário todo um estudo para a gente sugerir um termo para que ele se transforme em um descritor de assunto. Indique qual ramo conceitual de hierarquia o novo termo deverá ser inserido. Então, assim, a gente precisa entender, né, bem de onde aquele termo vai fazer sentido, produzir sentido para aquele campo do conhecimento, né? E assim por diante. E aí, depois enviar e sugerir, aguardar para ver se, né, os especialistas que avaliam esses termos, né, para se transformar em descritor de assunto, se eles vão, de fato, incorporar ou não a ferramenta. E agora, voltando para a nossa página principal, a gente vai, de fato, verificar como é que a gente faz a pesquisa nessa ferramenta do DEX, tá? Hoje, ela como eu falei para vocês, ela está muito mais amigável. Antes a gente entrava numa outra plataformazinha, a gente tinha que selecionar a forma de busca. Eu achava mais rudimentar, vamos dizer assim. Hoje não, eu estou achando essa interface super moderna, bem mais fácil, né? Então, nós temos 4 possibilidades para pesquisar hoje, para buscar hoje, dentro da plataforma, um descritor de assunto. Através de qualquer termo, ou seja, eu pego, digito aqui um termo aleatório e vejo se ele é ou não um descritor de assunto. Eu posso, pelo termo exato, pelo ID do descritor e pelo código hierárquico. Por que eu falei esses 3 juntos? Porque esses 3 aqui, eu digo que é o miolo desse menu aqui, né? Termo exato, ID do descritor e código hierárquico, para que eu procure e seja feliz no meu resultado, eu tenho que saber previamente se esse termo exato, né, já é um descritor, ou eu tenho que conhecer o ID do descritor, que é aquele código numérico que eu falei para vocês, né, que cada assunto tem, ou o código hierárquico, ou seja, qual é o número dentro da hierarquia de assunto que aquele assunto representa. Então, hoje, eu acho que assim, a gente consegue ter mais sucesso na pesquisa por qualquer termo, principalmente nós, usuários do DEX, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que estão buscando descritores de assunto para compor estratégia de pesquisa, né? Então, qualquer termo ajuda a gente demais, porque ele mapeia não só, ele mapeia o termo em qualquer posição que ele esteja dentro do conceito. Então, o conceito dentro do termo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa sobre treinamento por simulação é um termo composto que representa uma categoria dentro do DEX e tem um significado, né? Mas se eu não souber, nossa, eu sei que tem alguma coisa sobre simulação, mas eu não sei exatamente como é que é. Se eu botar simulação, vai aparecer todos os termos que contêm a palavra simulação, né, nos seus descritores. Então, eu acho que hoje, o que produz mais, o que abrange mais as nossas demandas informacionais seria o qualquer termo, mas não exclui nenhum desses outros, tá? E o qualquer qualificador também, a gente vai estar procurando pelo qualificador. O que seria o qualificador? O qualificador, como o nome diz, qualifica o termo principal. Então, se eu quero pesquisar sobre malária, que é o meu termo principal, mas eu quero só eu quero só procurar sobre diagnóstico, não quero tratamento, não quero contaminação pela malária, não. Eu quero só o diagnóstico. Então, o diagnóstico é um aspecto que eu vou olhar sobre aquele meu termo principal.
E o qualificador, na verdade, ele vai se aplicar a vários outros termos principais. Então, ele qualifica um termo principal. Então, eu posso procurar também pelo qualificador, tá? Então, vamos lá começar a fazer uma primeira busca para a gente ver como é que vai ser o resultado e como é que a gente vai explorar bem essa ferramenta. Aqui está falando, ó, use asterisco ou esse cifrão para pesquisa truncada. Ou seja, se eu tenho eu quero ampliar o máximo o escopo do mapeamento do meu descritor. Como é que eu posso usar ou asterisco ou cifrão, né? Agregado a um prefixo de uma palavra. Por exemplo, fobia. Fobia, e eu vou botar o asterisco aqui. Então, ele vai procurar tudo que tem fobia como radical, e o que vem depois do fobia, ele vai mapear também, tá? Então, 4 resultados, não foram muitos, tá? O fobia está aparecendo aqui como descritor? Não, ele não aparece aqui, mas ele vai aparecer. Peraí. Ele aparece, vamos ver nos detalhes, ele aparece em algum lugar, o termo, porque ele mapeia tudinho. Mesmo que seja nos qualificadores, né? Não apareceu uma palavra, gente. Isso acontece, mas eu fiz o teste ontem, apareceu. Mas tudo bem. Eu vou botar o outro que eu testei, que foi a neuro. E aparecia tudo. Aí, 481 termos, né? Então, assim, tudo que tiver neuro, ele recupera, tá? Só que nem sempre esse neuro vai vir no descritor principal. Tudo que tiver um pedacinho de palavra, tá vendo? De neuro, neurônio, aparece e ele acaba recuperando, ó. Neuropatia. Então, esse seria o comportamento normal, tá? Da primeira pesquisa. Então, só para dizer que a gente consegue ampliar muito usando o asterisco ou usando o cifrão. Mas vamos lá. Fazer a primeira busca aqui. Eu vou usar aquele mesmo exemplo que eu falei sobre o treinamento por simulação. Treinamento por simulação. Eu quero saber se ele é descritor ou não. Eu já sabia que ele era, tá? Se alguém quiser abrir o microfone aí e sugerir um termo, também pode ser, vai ficar legal e a gente verifica se é ou não descritor. Mas o que eu quero... eu preciso que vocês abram o microfone, que eu não estou vendo o chat, tá? Pode ser um só, para a gente fazer um teste. Mídia digital. Tá bom. Mídia digital. Vou fazer a próxima pesquisa com mídia digital. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? A estrutura nova do DEX, ela apresenta dessa maneira. Detalhes, estrutura hierárquica e conceito, né? O descritor em português é treinamento por simulação, ok? Ele vem na versão inglês, espanhol e francês. Por que é importante essa variação do termo? Porque quando eu for montar a minha estratégia de busca, eu não preciso ficar indo lá no Mestre, indo e voltando. Eu venho aqui e aqui eu já tenho esses 3 idiomas. Então, dependendo da natureza da pesquisa, né, eu já vou ter aqui em 4 idiomas o mesmo assunto, para poder compor a estratégia e fazer um mapeamento, certo? Tem os termos alternativos, então o que eu quero dizer? É que o descritor é o termo autorizado, é o termo eleito, né, para representar o treinamento por simulação. Eu tenho termos alternativos que significam que são sinônimos do termo principal, que é o aprendizado interativo, aprendizagem interativa, simulador interativo, simuladores interativos, né, no singular e no plural.
treinamento simulado, e aqui eu tenho a nota de escopo, que é o que significa treinamento por simulação, né? Programa interativo altamente personalizado, ou meio pelo qual permite que os indivíduos aprendam e pratiquem atividades reais do mundo em um ambiente preciso, realístico e seguro. E aí tem o resto aqui da definição. Então, assim, é isso mesmo? Porque eu escolhi a palavra treinamento por simulação, mas quando eu fui ver o significado, será que é isso mesmo que eu quero? Ah, não, casa com a minha pesquisa, é isso que eu estou buscando. Então, ok, esse é o meu descritor de assunto com 2, né? Esse aqui tá certo, tá mapeado, é esse aqui que eu vou usar. E vou associar a outros, né? Mas esse é o principal. Ah, Fabiana, mas eu usei por descritor de assunto lá na minha pesquisa e recuperei muito pouco. Quando eu jogo o termo livre, né, que é os termos alternativos, que são os sinônimos, eu recupero muito mais. O que significa isso? Significa que os documentos que estão na base de dados que você procurou não estão, que eu sempre tenho algum indexado. São poucos os que tratam deste assunto que estão indexados. Eles estão somente com as palavras-chave do autor, que pode ser todas essas aqui, né? Dependendo da regra da revista. Porque se a revista exige que eu use descritor de assunto na minha palavra-chave, ok. Quando eu mandar rodar minha busca, que ele busca no título, resumo e palavra-chave, ela vai mapear. Agora, se a minha revista não me coloca essa regra de que nas minhas palavras-chave eu tenho que usar descritores de assunto, eu vou botar as palavras-chave que eu considero que melhor representa aquele assunto. E aí, tudo pode acontecer, né? Qualquer palavra pode representar aquele assunto que aquele autor acha que é o que melhor representa a temática investigada. Então, por isso é importante desse controle terminológico, porque senão fica uma salada de fruta e isso tende a aumentar cada vez mais, porque cada um acha que o seu assunto tem um diferencial, tem alguma coisa e vai criando novas palavras-chave, novos termos livres e a coisa fica meio que fora de controle. Por isso, a necessidade de padronização desses termos. Então, isso pode acontecer? Pode. E acontece muito, né? Por conta da falta de indexação ou por conta da falta dessa prerrogativa de exigência de usar descritores de assunto no campo palavra-chave, tá? O código hierárquico, tá vendo? Esse número aqui, que quando a gente faz a pesquisa lá por código hierárquico, vocês precisam saber. Isso é uma numeração humanamente difícil, né, de guardar. E talvez quem trabalhe diretamente com isso, né, guarde esses números, mas para quem não trabalha com essa informação em saúde, né, que são essas informações em código, talvez não signifique, né, para gente. Os qualificadores permitidos para esse descritor, treinamento por simulação, então eu posso usar a classificação desse treinamento por simulação, eu posso usar economia. Então, esses aspectos aqui listados são os que são permitidos para eu qualificar esse meu descritor principal, né? O identificador DEX, que é o código dele no DEX, o ID do descritor, esse é o código que vem lá do MESH, né? Que é migrado para cá. A data em que aquele descritor foi estabelecido como descritor, a data que foi dada a entrada nesse pedido, né, de emancipação, vamos dizer assim, e a última vez que foi revisto, para ver se está valendo, não está valendo, se precisa ser alterado, modificado ou excluído. Então, a gente tem uma série de detalhamentos aqui que são super importantes, super válidos, dependendo da natureza da pesquisa, tá? A estrutura hierárquica desse descritor, olha como é que ele aparece nesse formato de árvore do conhecimento, né? Então, o treinamento por simulação, ele está dentro de uma categoria ensino, que está dentro da categoria educação e dentro de uma grande área dentro do DEX, que é a antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais. Então, é nesse escopo que o treinamento
cliquei alguma coisa errada aqui. Que o treinamento por simulação está representado dentro dessa árvore do conhecimento, tá? O conceito treinamento por simulação, ele diz aqui, ó, conceito preferido, mas se eu não achei muita coisa sobre treinamento por simulação, eu posso ampliar ele, ó, mais amplo, aprendizagem interativa e relacionado, mas não tem amplo ou mais específico, então é um termo que está relacionado, simuladores interativos. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Que isso aqui são termos que a gente pode fazer uma belíssima estratégia de busca. Quando a gente sabe mexer nessa ferramenta, a gente consegue olhar com outros olhos para a estratégia de busca, né? Com outras possibilidades de combinação de termos, usando os operadores booleanos, que a gente vai ver na próxima quinta-feira, não, sexta, né? Porque a próxima quinta é feriado. Então, a gente vai estar fazendo esse jogo de descritores e palavras-chave e termos livres, né? Agora eu vou voltar lá para mostrar a pesquisa que eu pedi que alguém sugerisse, né? Mídias sociais, foi isso? Foi mídia, Só tecnologia educacional em forma de mídia. Tá, eu vou colocar então A palavra-chave é mídia, mas em descritores seria tecnologia da informação. Tá, então vamos tentar tecnologia da informação. Eu acho que não vai vir. Você diz que é, então vamos lá. Tecnologia da informação. Bom, 5 resultados para a tecnologia da informação. Eu tenho como descritor acesso a medicamentos essenciais e tecnologia em saúde, não. Administração das tecnologias da informação, informática médica, rede internacional de fontes de informação, tecnologia da informação. Ok. Quando a gente vai em detalhes, tem a definição. Aí, é aí que a gente vê se aquilo que a gente diz que é o nosso descritor realmente corresponde com a definição, né? Sistema interconectado que é usado na aquisição, armazenamento, manipulação, movimentação, controle de exibição, intercâmbio, transmissão, roteamento ou recepção de dados ou informações, incluindo computadores, equipamentos auxiliares, software de sistema, serviços de suporte e recursos relacionados. Então, essa é tecnologia de informação, na verdade, uma grande rede de informação. Isso representa o seu assunto? Se sim, ok, eleja ele como um dos componentes da sua estratégia de busca, né? É sempre importante a gente avaliar isso, porque pode ser que a gente... tecnologia de informação. Mas quando a gente vai ver aqui a nota de escopo, não tem nada a ver com a proposta da nossa pesquisa, entendeu? Então, a gente tem que começar a sondar outras maneiras, outros testes, até mapear esses descritores como um todo, certo? Os termos alternativos, né? Tá vendo? TIC em saúde, TIC na saúde, tecnologia da informação e comunicação, enfim, uma série de sinônimos que representam, né, que compõem aqui o descritor principal, que é tecnologia da informação. E assim, a gente, né, mapeou. O DEX é isso, gente, não tem muito mais o que falar sobre o DEX. Alguém quer abrir o microfone e falar, ou a Suelen prefere veicular as perguntas? Porque sobre o DEX especificamente, a gente concluiu, mapeou e verificou. Para aqueles que conseguiram fazer junto, pode ser que tenham surgido algumas dúvidas e a gente vai falando aqui agora, nesse exato momento. Mas, se não, eu abro para perguntas. Fabiana, eu acho que se alguém quiser, pode falar. Aqui abrir o microfone, pode se inscrever pelo chat, se tiver mais de uma pessoa. Porque não teve pergunta. Agora surgiu uma da Ana,
Ela está pedindo para você explicar melhor sobre os qualificadores. Tá, os qualificadores. Os qualificadores, como eu falei, eles caracterizam, tá, o assunto principal. Eu vou voltar lá para mostrar para vocês. O assunto principal, o descritor, que no caso é o descritor, né? Então, olha só, vou procurar por qualquer qualificador, tá? Então, vamos botar lá um qualificador economia. A gente já viu esse qualificador. Economia. Economia, ele aparece como descritor principal, mas não é isso que eu quero saber, né? Eu quero ver ele enquanto qualificador, né? Ó, conceito preferido. Só que ele tem aqui várias vertentes desse qualificador, né? O conceito preferido, que é esse aqui que a gente viu, né? Ó, usado tanto para aspecto econômico de qualquer assunto, como para aspectos de administração financeira, inclui levantamento e a provisão de fundos. Então, o que acontece? Usado tanto para aspecto econômico de qualquer assunto, como aspecto de administração financeira. Ou seja, se eu quero, usando o exemplo da colega anterior agora, tecnologia da informação e economia, se eu quero olhar a tecnologia da informação no campo da saúde sobre o aspecto econômico, eu vou usar esse qualificador agregado ao meu assunto principal, que é a tecnologia de informação. Não sei se eu expliquei direitinho agora, se deu para entender. Ele sempre vai estar agregado a um assunto principal, os qualificadores. Então, se eu quero pesquisar sobre... deixa eu ver um outro qualificador. Qualificador, assim, de saúde mesmo. Prevenção. A prevenção da Covid-19, sei lá, não sei, no grupo de idosos. Então, assim, o aspecto que eu vou olhar, né, da Covid-19 em idosos é o aspecto da prevenção. Não é do óbito, não é do tratamento, é da prevenção. Então, ele sempre vai dar uma característica específica ao assunto principal. Será que eu expliquei? Ana, tá aí? Oi, Fabiana, você está me ouvindo? Respondeu, Ana? Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Aí poderia ficar, por exemplo, Covid-19, tracinho, prevenção. A minha dúvida é se usa hífen. Nesse DEX novo, tem você usar com hífen, ou com barra, sei lá, entendeu? Poderia ficar AIDS, tracinho, prevenção. Só um exemplo. Existe isso, hífen, nesse DEX novo? É isso que eu não sei. Ah, tá, entendi. Eu sei que, por exemplo, prevenção da AIDS, isso poderia ser um descritor, não estou falando que seja, mas poderia. Mas também poderia ser AIDS, tracinho, prevenção, Covid, tracinho, exatamente. Existe isso. Eu vou confirmar para vocês, porque na semana que vem a gente vai estar falando das estratégias, e eu vou mapear estratégia com qualificador e estratégia sem qualificador. Eu vou confirmar essa informação, se usa o tracinho, a vírgula ou a barra, tá? Porque nesse DEX novo eu não estou vendo, assim, eu não vi. Não, eu não vi tracinho, não vi barra, não estou vendo assunto assim. Eu estou vendo só a frase, tipo assim, prevenção da AIDS. Mas não, AIDS, tracinho, eu não vi nada com tracinho, com barra. Aí eu não sei se existe agora. É isso. E isso, assim, não se aplica aos descritores, você colocar o qualificador na frente. Prevenção da AIDS, contaminação, sei lá de quê. Não se aplica. Os descritores, eles não são elaborados dessa maneira. Então, esses aspectos de qualificador, eles vão ter um outro formato na estratégia, com certeza. Porque no DEX antigo tinha o assunto e uma barra e você sabia que você podia usar quando tinha barra antes da palavra. Nesse novo eu não estou vendo isso. Isso me confunde um pouco, entendeu? Mas obrigada.
Nada. Nesse novo, inclusive, assim, o que eu senti falta, eu acho que esse layout está excelente. Mas o que eu senti falta nesse novo Dex é que antes, quando a gente pesquisava no antigo, naquela paginazinha de resultados, no final aparecia o resultado daquele descritor nas bases de dados. Hoje a gente não tem mais isso aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse pesquisado, o primeiro exemplo lá de tecnologia da informação, que a colega pediu para a gente testar aqui, ele apareceria, né, todo esse desenho aí, com o significado, os qualificadores, as palavras associadas, que são os sinônimos, e no final aparecia uma relação de bases de dados onde aquele descritor aparecia. Isso não aparece mais nessa versão, não. Mas eu não vou esquecer disso para trazer essa informação melhor para vocês, tá? Mais alguma pergunta? Tem a Lúcia pergunta. Lúcia, você quer fazer essa pergunta? Boa tarde. Ela perguntou sobre busca avançada. Oi, Suelen. Oi, Fabiana. Boa tarde. Não, eu estava falando assim, é porque eu estou vendo que isso você só vai mostrar a estratégia na semana que vem. Agora que eu estou reparando que você hoje só vai mostrar o DEX e não a estratégia. Por exemplo, quando a gente fazia uma pesquisa mas aí já seria de busca mesmo, né? Dos artigos. Você fazia uma busca avançada. Nessa busca avançada, você poderia misturar várias coisas, como a palavra que não é descritor, com o descritor, com palavra que aparece em título. Aí eu só estava te perguntando se essa nova versão também tem isso. Mas isso você só vai dar na semana que vem, é isso, né? Por enquanto, aqui a pesquisa é só você descobrir se aquela palavra que você tem em mente, que você viu num artigo, ou que alguém passou para você, ela é descritor ou não. Porque depois é que vem a segunda etapa para saber se você vai usar a palavra que é descritor, se ela já for descritor, o que o usuário te passar, ou não. Aí você vai buscar lá como palavra solta, dentro de um resumo, dentro de um título, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Ou dentro das palavras-chave que o autor também usou. Isso mesmo, Lúcia. Assim, a gente fragmentou todos esses assuntos que compõem, na verdade, a pesquisa no campo das ciências da saúde, porque não daria para a gente detalhar tudo num dia só, fica muito cansativo, né? Então, eu pensei em dividir em 3, justamente por isso. Que semana que vem, quando a gente for falar de estratégia de busca, acho que vai ser bem mais, vamos dizer assim, detalhado os aspectos, né? Que a gente precisa partir de uma pergunta de pesquisa, mapear o descritor e aplicar, aí sim, a pesquisa na pesquisa avançada. Sim, aí, essa pesquisa avançada vai ser lá na BVS de novo e já com todo um desenho de uma estratégia de busca montada. Ok, eu entendi. Agora eu entendi. Não, eu só estou falando isso porque você está falando muito de qualificador e geralmente você, quando vai fazer uma pesquisa para um usuário, às vezes você nem bota o qualificador, porque vai depender da pessoa que indexou aquele artigo, da bibliotecária que indexou aquele artigo. Eu estou falando isso porque eu indexo artigos para o Lilacs. Então, se você vai usar o qualificador ou não. Então, se você, às vezes, acaba escapando e não usando, ou usando um e não usando o outro, a pessoa vai querer usar muito especificamente, a busca vai ser muito específica se você colocar um qualificador. Aí você vai acabar não achando. Então, na hora que você está fazendo uma busca para o usuário, é diferente de quando você está indexando. Quando você está indexando, você vai procurar sim. Agora, se você só vai usar o termo correto, que está no DEX, e os qualificadores que estão no DEX. Isso a bibliotecária que indexa. Agora, a bibliotecária que está fazendo uma busca para um usuário, não. É melhor ela fazer uma coisa um pouco mais genérica, não especificar tanto que às vezes não vai encontrar quase nada. Foi só isso que eu quis esclarecer. Não, é isso mesmo, é exatamente isso. Na verdade, quem usa muito os qualificadores são os bibliotecários, né, dos centros cooperantes, que fazem a indexação nas bases de dados dentro da BVS.
acaba nem difícil, é muito difícil mesmo a gente receber um usuário que traga essa demanda de qualificador. Mas não é impossível, né? Mas não é uma coisa comum. Isso que a Lúcia falou é uma verdade mesmo. Mas eu vou estar trazendo para vocês semana que vem essa proposta de construção de estratégia de busca com base na pergunta da pesquisa e no mapeamento do DEX. Fabiana, Oi. essa estratégia de busca que você vai fazer semana que vem vai ser na BVS? Sim, vai ser na BVS. Tá. Mas assim, como eu vou estar falando da estratégia de busca, da maneira de elaborar uma estratégia de busca, ela vai se aplicar a qualquer base, tá? A ideia, semana que vem, é trabalhar com a estrutura de uma estratégia de busca e não focar numa base específica. A minha ideia vai ser fazer pensar como construir uma estratégia de busca, mas não fechada numa base. Eu vou aplicar ela na BVS, porque é o contexto, né, da proposta desses encontros aqui que a gente está tendo. Mas nada vai impedir que você aplique a proposta que você vai construir semana que vem, a estratégia, em outras bases. Fabiana, a Sammy fez uma pergunta, mas na verdade acho que tem a ver com a próximo tema, né? Que ela está falando que não consegue encontrar artigos sobre gravidez na adolescência e atividade física. Se ela assistir o próximo evento, ela vai saber melhor, né, como montar essa estratégia para poder conseguir recuperar esses artigos que ela está buscando. Né? Vai sim. Inclusive, nós temos uma BVS só sobre adolescência. Então, assim, com certeza essa sua pergunta de pesquisa vai ser muito bem respondida. Depois que a gente mapear aí a estratégia de busca. A última pergunta que tem aqui é da Tânia. Ela pergunta, quando se tratar de palavras compostas, como fazer a busca? Precisa de aspas? Aí eu só não sei se ela está falando da base, né, da BVS em si, ou se é aqui no DEX especificamente. Você usa com aspas, sim. Termo composto usa com aspas, tá? Nos descritores mesmo, que ela está falando. Sim, sim. Pode usar com aspas para garantir. Porque senão ele acaba procurando palavras soltas. Aí, dependendo do que for, você acaba tendo 1 milhão de resultados, né? Mais alguma pergunta? Não. Aqui Não? no chat não tem mais não. Só se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo áudio. Acho que não tem. Tá. Então, a gente pode, né, lembrar que semana que vem a gente tem um próximo encontro, que não será na quinta, porque a quinta é feriado, né? 15 de outubro. E, né, na próxima sexta, então, dia 16, vamos falar da estratégia de busca para pesquisa em base de dados. Então, como eu falei aí com a Débora, a proposta vai ser a gente construir né, um pensamento que gira em torno dessa estratégia de busca, né? Porque às vezes a gente fica muito limitado, olha muito assim, objetivamente sobre aquilo e não consegue ver outras possibilidades. Na verdade, a pesquisa em base de dados, ela é sempre muito afrouxa daqui, aperta dali, sabe? É meio que um joguinho que a gente vai fazendo à medida que a gente precisa, na verdade, eu digo que a gente precisa sentir a base, né? A gente primeiro vai com uma ideia inicial, aí chega lá e, como a colega falou, a gravidez na adolescência não encontra nada, e aí a gente tem, né, um primeiro momento de choque, mas depois a gente acalma e vai começando a conhecer o assunto, como é que ele está representado nos artigos, como é que ele está representado no DEX, como é que ele é conhecido, como é que eu posso mapear as melhores possibilidades. Lembrando que a Lilacs é uma base da América Latina e Caribe, mas dentro do portal da BVS, quando eu falei semana passada,
é um portal de busca integrada, ou seja, a gente tem outras bases que compõem a busca integrada da BVS, então tem a Medioline. Então, a importância da gente ter na nossa estratégia de busca, não só termos em português, né, mas termos em inglês também. E se sairmos do escopo da BVS, formos para outras bases de dados, a gente vai estar tendo que trabalhar muito provavelmente com termos somente em inglês. Então, é preciso conhecer essas estruturas e a maneira com que o conhecimento é representado nesses locais para que a gente tenha sucesso na recuperação da informação que a gente está buscando, tá? Então, semana que vem, dia 16, neste mesmo bate-horário, às 15 horas, a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre estratégia de busca, tá? Quero deixar aqui meu agradecimento para as minhas colegas parceiras, Suelen, Renata e Ana, que estão me dando toda a força aí e estão trabalhando juntinho comigo aqui nessas quintas-feiras aí, junto com vocês. Obrigada.